O meu convidado muito especial que eu recebo de novo, de braços abertos hoje, precisa só de carregar ali num botão que nós combinámos previamente para poder vê-lo em pleno. Ele que já está pronto para esta nossa entrevista, é o João Paulo Oliveira, nos vem contar tudo, falta só ele carregar ali no botão. E aqui está, de pleno, de pleno. Aí temos então Mano Land também em grande destaque. João Paulo, boa noite, obrigado mais uma vez pela tua prontidão de resposta. Foste rápido a aceitar o meu convite. E eu trago-te aqui, primeiro que tudo, obviamente, para um balanço, agora mais calmo, sobre o teste que tiveste a efetuar, com o apoio, com os coldrives solidários para os bombeiros voluntários de Guedes Monsaraz, onde tu começaste agora sim a fazer os primeiros quilómetros com a nova montada. E eu venho procurar, neste caso ouvir de ti, como um balanço desse dia bem preenchido, fez sábado 8 dias, mas também perceber aqui um bocadinho o que é que muda daqui para a frente, neste caso, depois do que já pudeste experimentar. E por isso, sem mais demoras, João Paulo, explica-me para já, porque na altura falávamos, tínhamos um primeiro balanço, mas ainda quente, agora uma semana depois, que balanço é que tu fazes desta atividade de coldrive solidário com os bombeiros voluntários de Requentos Monsaraz? Faz-me aqui um balanço de ti. Bem-vindo, João Paulo. Gonçalo, boa noite. Epá, para mim o balanço foi completamente conseguido, porque rodei num carro de 200 e poucos quilómetros de co-drives sem um único problema. Epá, e andei o dia inteiro a dar voltinhas e voltas giras. Mas tiveste um problema, que eu vi, entre aspas, que é ficar sem ar num dos pneus, nomeadamente o pneu da frente do lado direito. Tive foi a única coisa que eu detei aí. Pois, está bem, mas isso é problemas mecânicos. Foi problemas de, às vezes, dos excessos quando se conduz um bocadinho mais, e quando passamos muitas vezes na volta da pista e que já conhecemos tudo, quando arriscamos mais, quando tentamos outras trajetórias, nem é por tentar trajetórias, porque normalmente está mais ou menos definido a trajetória, mas às vezes arriscamos um pouco mais e o carro já lá desliza e lá vai uma pedrinha que trilhou um pneu. Tens razão, foi essa, não sendo mecânico, foi esse o único problema que tive com o carro, sim. Muito bem. Mas diz-me então, em relação à máquina, estavas-me a dizer, foi uma máquina que acabaste, que eram palavras tuas, que acabaste por descobrir no apertar, porque o carro estava um bocadinho ainda com folgas, com poucos quilómetros, só tinhas rodado para pôr o carro no trailer e descer do trailer, que seja, mas agora sim, com mais quilómetros, já tiveste a ocasião de ver que ele precisava de ser ajustado. Epá, sim, o carro, pronto, eu basicamente tive uma vez ou outra que fiz uma prova num carro a gasolina muito ao início, num terreno, epá, e depois sempre andei com carros diesel, não é? Que é completamente diferente de conduzir carros com motor a gasolina. Apesar de que estes carros, apesar de já ser um carro antigo, a Nissan 06 que adquiri, é um carro que é agradável de conduzir e confortável. Pensava que era mais difícil de conduzir em termos de regime tinha que andar muito mais no grid e temos que andar muito mais no grid em termos de rotação, mas é um carro que é muito giro de conduzir. A adaptação a ele foi aparentemente fácil. Como tu disseste bem, eu não tinha andado no carro basicamente, tinha colocado 2 ou 3 mudanças só e colocá-lo na garagem. E entretanto fui para os call drives e fiz aí os meus 210 km seguidos, pá, que me diverti, como eu já não me divertia há muito tempo, porque eu tinha um carro diferente, que me deu alguns dissabores em termos de preparação e de manutenção, não por falta dela, mas porque tinha sempre um outro problema. Nós sabemos que os carros hoje em dia, e todos os carros, tirando obviamente, mesmo os carros de topo, podem ter problemas, não é? Na condução e nas nossas abordagens, mas há carros que quanto mais antigos são, quanto mais sova, entre aspas, ou entre comas levam, com os anos, pior o material, e o material já não é da qualidade que é hoje em dia, e as prevenções quando não são bem feitas, eu nem me reporto a mim, mas reporto-me aos donos anteriores do carro. Epá, o carro deu-me alguns dissabores e espero que este não me dê. Agora, é assim, tu viste, tive o privilégio de tu andares comigo no co-drive, como andaste com os outros. Epá, o carro é simpático, pronto, é um carro que anda relativamente bem. Para T8 é um carro simpático, já não é o topo de gama, porque os T8 neste momento estão muito fortes, né? Cada vez mais. Temos as OTBs, Toyotas, que já são T8, temos os Lancer, que podem ser T8, e daqui a dias está aí à porta as Ranger. Né?
e carros completamente diferentes. Mas pronto, mas é um carro que nos dá para divertir se calhar um pouco mais do que era aquele que eu tinha anteriormente, e é isso que eu procuro naquele carro. Um pouco mais de evolução também da minha condução, e ser um pouco mais performante, andar um pouco mais misturado lá no pessoal do T8, coisa que antes E quase... o que é que o time Manolante te diz do lado de fora, porque tu estavas lá dentro a divertir-te, como tu explicaste aqui muito bem, foi de facto visível na tua cara a satisfação de andares nesta máquina, mas a tua equipa, depois ao analisar, ao desmontar, ao verificar como é que ficou a mecânica depois desse esforço, vamos dizer, do mini troço, estamos a falar de 200 e poucos quilómetros, o que é que a equipa depois te traz de relatório? O carro ficou como novo, estava pronto a fazer outros 200 e tal quilómetros? Sim, o carro tinha algumas fotos, porque nós não mexemos no carro. Eu adquiri o carro, o carro veio da oficina quando o descarregamos, foi diretamente para verificarmos só níveis, para saber como é que estavam os fluidos e os líquidos, e foi para a prova, ponto. A prova quer dizer, foi para co-drive, né? Claro. Fomos andar com ele. Entretanto, e tinha folgas, obviamente. Para além disso, tínhamos uma situação que para mim era muito mais importante, que as nossas suspensões vieram da Donair. Aliás, eu tive que esperar que elas viessem e que me entregassem o carro com as suspensões colocadas, que elas viessem da Donair, que foram revistas, e elas não vinham completamente, não vinham com o setup de longe para o carro, percebe? Ainda não estão. Fartámos de mexer nelas, mas temos que, a frente já está porreira, a parte traseira ainda está um pouco, ainda falta ali algum trabalho. Aliás, e todas as corridas são diferentes. Os setups de corrida para corrida acho que deve mudar, apesar de nós não fazermos muito esse trabalho. Não é? Mas devia de mudar, porque nem todas as corridas têm o mesmo tipo de piso, o mesmo tipo de abordagem, não é? Mas o carro agora está muito melhor no início, está muito melhor agora no final do co-drive do que estava no início. No início estava quase Claro. inguiável. É isso. Muito bem. Em relação às possibilidades que se abrem, tu aqui queres andar lá no meio, mas também percebes que tens ali carro, se calhar, para dar um bocadinho mais à frente do que o meio, nos T8. Não tiveste hipótese de comparar, mas. Pois, aquilo, Gonçalo, aquilo foi um co-drive, não é? Solidário que nós fizemos, ainda bem, uma ótima, já o disse por 2 ou 3 vezes, mas uma ótima organização e uma ótima decisão do Filipe Cachopas ter feito aquilo, ainda por muito mais que o pessoal do T8 na maioria, ajudarmos os bombeiros e foi para mim, ótimo, que também me ajudou a fazer os primeiros quilómetros no carro e ajudarmos os bombeiros, que é sempre uma ótima decisão. Agora, se eu quero andar mais próximo, quero. Não minto que nós, quando vamos para lá para dentro, queremos fazer o melhor. Só que temos que contar com os outros, obviamente. Mas eu quero contar muito comigo próprio e saber a valência que posso ter, mas tenho que evoluir muito, porque também eu tenho 5 campeonatos feitos e não completos, desde que comecei a correr. Tenho 5, 6, sim. 6 campeonatos e nem todos completos. Por isso não sou, já tenho alguma idade também, né? Mas o que eu quero mesmo é divertir-me, não é? Divertir-me e usufruir, estar com as pessoas nas corridas. Obviamente lá dentro quero fazer o melhor possível. Todos nós gostamos de fazer o melhor possível. Acho eu. Eu acho que vou evoluir um pouco com esta máquina, porque é um carro um pouco diferente, é um carro mais fácil de conduzir, não escondo. O RAV4 tinha motor traseiro, central, traseiro, mas central, tinha uma condução de frente muito complicada. Eu ainda hoje estive a falar com um amigo meu e disse-lhe: epá, eu no RAV4 tenho que andar com as duas mãos, tinha que andar com as duas mãos e mais alguma houvesse para segurar aquele volante. Eu na 06 sinto que, obviamente, temos de ter cuidado, isto até foi a brincadeira, porque vi o Zala andar nesta Baixa de Aragão, e o Zala é um piloto que só conduz com uma mão, está a perceber? Conduz com uma mão, e outra mão na alavanca das mudanças e no travão de mão, e anda sempre a varrer com o carro, assim, é uma coisa extraordinária de ver. E estamos a falar nisso, pá, o meu RAV4 era muito difícil de conduzir. Porque não tinha peso à frente, porque era muito. Nunca era perceptível as reações que ele teria mediante algumas abordagens que tínhamos às curvas, e este parece muito mais fácil de conduzir. Agora o tempo dirá, Gonçalo. Claro, faltam 2 meses ainda para o regresso oficial à competição. Até lá é ver e preparar as coisas. Muito bem.
Último apontamento, João Paulo, já que estamos a falar e falaste aí de uma forma suave sobre a Aragon, estiveste lá presente, tiveste hipótese de ver lá algumas máquinas, sonhar com algumas daquelas máquinas que lá andaram. Eu ia-te perguntar o que é que para ti, já me falaste do Zala como o principal destaque, mas o que é que me destacas aqui, se for possível, num minuto, daquilo que viste em Aragon neste mesmo fim de semana da Baja contra a Taça do Mundo FIA? Eu vi em Aragão os portugueses num nível altíssimo. Foi pena o Tiago, que é um excelente, quer dizer, o Tiago e o João são excelentes pilotos, topo, do melhor que existe no mundo, que dá um prazer enorme ver passar. Tiveram alguns problemas, estive a conversar um pouco com o Tiago, com o João não, mas sei que tive com o pai dele e ele disse-me que tiveram um problema também no diferencial traseiro, etc, e uns furos, e sei que eles dois tiveram alguns problemas, que se não os tivessem, de certeza que estavam mais à frente na classificação. Gostei imenso de ver o Francisco. O Francisco Barreto fez uma prova fantástica, pela experiência que ainda não tem. A segunda prova, pela experiência que ele ainda não tem. Adorei de vê-lo passar. O miúdo está muito certinho. E depois, quer dizer, o Alatia é assim uma coisa do outro mundo. Quando cerra os dentes, aquilo. Se vai embora, mesmo não cerrando, e usá-la. Para não falar também do Moraes, quer dizer, aquilo era um lote tão grande que eu acho que eles estavam todos chateados uns com os outros. E eles com os carros, porque eles andavam os 20, 25 primeiros num ritmo que aquilo era alucinante. É uma coisa incrível. Gostei imenso. E com um parque automóvel brutal. Não gostei dos Audi, vou-te ser muito sincero. Os Audi, eu acho bem eles acabarem com aquilo, porque aquilo, ver passar aquilo ou ver passar um motor de rega é igual. Passa ali que aquilo nem desacelera quando trava, nem desacelera quando mete mudanças, aquilo está sempre o mesmo ruído. Passa muito pressa, é verdade, passa muito pressa, mas não é agradável de ver. Não é agradável de ver. E uma palavra também para o pessoal do T3, que são ótimos, quer dizer, o João Monteiro e o João, agora de uma branca, o João Monteiro. O João Dias. O João Dias, desculpe. São dois pilotaços que andaram muito bem lá nos T3. Mas ali naquela prova. O João Monteiro a fazer a estreia no T3, atenção. Quem? O João Monteiro a fazer a estreia em T3. Sim. Porque eles têm que estar na Federação de Motociclismo. Sim, STV. Foram muito bons. Adorei. Foi pena ter ali alguns problemas contigo, tanto o Tiago como o João. Porque senão, mesmo assim, fizeram ótimos resultados. E aquilo são máquinas de sonho mesmo. Muito bem. Está feito o resumo, claro, melhor do que ninguém. Tiraste ali algumas ideias, não é, João Paulo, do futuro, portanto, aqui por mais uns anitos, já sabes que não vais buscar áudio, já percebi. Áudio é que não, mas os outros pode ser que se venham. Eles também não vendem. Eles também nunca venderam os projetos deles. O Grupo Volkswagen não vende projetos de competição. Fizeram bem então em desistir. Muito bem. João Paulo Oliveira, obrigado pela tua simpatia, a tua disponibilidade. Está feito o balanço. Vamos estar atentos e vamos ver como é que as coisas correm depois então em Reguengos de Monsaraz, porque 2024 já me disseste está assegurado, portanto a partir daí vamos ver agora esta parte final. Vais-te divertir imenso. Este ano é preparar o próximo ano na minha humilde equipa. Grande abraço, João Paulo. Obrigado. Obrigado.